Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu sou o Francisco. E hoje, vamos falar sobre um tema muito relevante e desafiador para todos nós: cultura e cristianismo, navegando pela fé em um mundo secular. Vamos explorar juntos como podemos manter nossa fé firme e viva em meio a uma sociedade que muitas vezes nos pressiona a conformar. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pressão do mundo secular. Vivemos em uma era onde os valores e normas culturais frequentemente se chocam com os ensinamentos cristãos. Paulo nos adverte a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso nos lembra que nossa identidade e valores devem ser moldados por Deus, e não pelo que é popular ou aceitável na sociedade. A pressão para nos conformar pode ser sutil ou direta. Pode vir através da mídia, das instituições educacionais, do ambiente de trabalho, ou até mesmo de amigos e familiares. Quando enfrentamos essas pressões, devemos lembrar que somos chamados a ser diferentes. Em 1 Pedro 2, 9, somos descritos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos refletir sobre a história de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para um lugar que ele mostraria, Abraão obedeceu pela fé. Ele confiou em Deus contra toda a lógica humana. Hebreus 11, 8 a 10 destaca a fé de Abraão, que pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A transformação pela palavra de Deus. Para resistirmos à pressão do mundo, precisamos estar firmemente enraizados na palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina nosso caminho e nos guia em meio à escuridão cultural. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é a palavra viva de Deus, que nos instrui e nos transforma. Quando passamos tempo lendo, estudando e meditando na Bíblia, permitimos que Deus renove nossas mentes e nos prepare para enfrentar as pressões do mundo secular. Em Hebreus 4, 12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejamos a história de Josué. Depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar os israelitas. Em Josué 1:08, Deus instrui Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué seguiu essa instrução e levou o povo de Israel à conquista da terra prometida. A coragem de Daniel. Vamos refletir sobre a história de Daniel, que foi levado ao exílio em uma cultura pagã. Mesmo enfrentando a pressão para se conformar, Daniel permaneceu fiel a Deus, orando 3 vezes ao dia e recusando-se a adorar outros deuses. Sua fidelidade trouxe honra a Deus e ele foi elevado a posições de influência. Daniel 6. Daniel não apenas sobreviveu em um ambiente hostil à sua fé, mas prosperou porque confiou em Deus e seguiu suas leis. Ele é um exemplo poderoso de como podemos viver nossa fé em um mundo secular. Sua história nos encoraja a sermos firmes e corajosos, mesmo quando somos minoria. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus enviou um anjo para fecharem as bocas dos leões, demonstrando que ele cuida dos seus fiéis. Daniel 6, 22. E como podemos viver nossa fé em um mundo secular?
A Bíblia nos oferece exemplos e instruções para navegar por essas águas desafiadoras. Vamos explorar alguns princípios práticos que podemos aplicar em nossas vidas diárias. 1. Manter uma mente renovada pela palavra. Devemos meditar na palavra de Deus diariamente, permitindo que ela molde nossos pensamentos e ações. Lembre-se das palavras de Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A renovação da mente é um processo contínuo. Não basta ler a Bíblia ocasionalmente, precisamos mergulhar profundamente na palavra de Deus todos os dias. Quando enfrentamos decisões difíceis ou momentos de tentação, as Escrituras que guardamos em nosso coração podem nos guiar e nos fortalecer. Salmo 1, 2 e 3 nos diz: Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. 2. Buscar a comunhão com outros crentes. A comunhão com outros cristãos é essencial para nos encorajarmos mutuamente. Hebreus 10, 25 nos diz: Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estar em comunidade nos proporciona suporte espiritual, emocional e prático. Podemos compartilhar nossas lutas, orar uns pelos outros e celebrar as vitórias juntos. A igreja não é apenas um lugar para adoração, mas uma família espiritual onde encontramos força e apoio. Em Mateus 18, 20, Jesus nos lembra: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 3. Viver uma vida de testemunho. Nossas ações falam mais alto que palavras. Jesus nos chama a ser sal e luz do mundo, Mateus 5, 13 a 16. Que nossa vida seja um reflexo da graça e do amor de Cristo, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Viver como luz significa mostrar o amor de Deus através de nossas ações diárias. Isso inclui ser honesto, justo, compassivo e misericordioso. Devemos buscar oportunidades para servir os outros e compartilhar o Evangelho, seja no trabalho, na escola ou na vizinhança. Em Colossenses 3, 17, Paulo nos exorta: E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E agora, gostaria de partilhar alguns exemplos bíblicos para fortalecer nossa fé. Abraão e a promessa de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, Abraão confiou em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Hebreus 11, 11 a 12 nos lembra que, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar a imagem de ouro erguida por Nabucodonosor, confiando que Deus poderia salvá-los da fornalha ardente. Como está em Daniel 3, 17 e 18, eles disseram: Se assim for, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. José no Egito, mesmo quando vendido como escravo e injustamente preso, José confiou em Deus e manteve sua integridade. Sua fé e fidelidade resultaram em Deus elevá-lo a uma posição de grande influência no Egito, permitindo-lhe salvar muitas vidas durante a fome. Gênesis 50, 20 registra as palavras de José a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. E agora, gostaria de partilhar algumas aplicações práticas para nossas vidas. Manter uma vida de oração.
Para navegar por um mundo secular, precisamos estar em constante comunicação com Deus através da oração. Como Paulo nos instrui em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A oração nos fortalece e nos mantém conectados à vontade de Deus. Enraizar-se na comunidade cristã. A comunidade cristã é um suporte vital onde podemos compartilhar nossos fardos e encontrar encorajamento. Hebreus 10:24 e 25 nos lembra: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Envolver-se em discipulado. Ser discipulado e discipular outros é uma maneira poderosa de crescer na fé e ajudar outros a fazerem o mesmo. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo instrui Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Demonstrar amor e compaixão. Devemos ser conhecidos pelo nosso amor e compaixão, seguindo o exemplo de Jesus. Em João 13:34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Defender a verdade com graça. Devemos estar prontos para defender a nossa fé, mas sempre com gentileza e respeito. Em 1 Pedro 3:15, somos instruídos: antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos e irmãs, viver a nossa fé em um mundo secular não é uma tarefa fácil, mas é possível através da graça e da força que recebemos de Deus. Somos chamados a ser luz e sal, a transformar nossas mentes pela palavra de Deus e a resistir às pressões culturais que nos cercam. Que possamos lembrar sempre do exemplo de Daniel, que manteve sua fé firme mesmo em um ambiente hostil, e de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que confiaram em Deus mesmo diante da fornalha ardente. Assim como esses heróis da fé, sejamos corajosos e inabaláveis, confiando que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, compartilhe-a com alguém que precisa de encorajamento. Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais mensagens edificantes e deixe seu comentário abaixo. Juntos, podemos navegar pela fé em um mundo secular e ser luzes brilhantes para Cristo. Um forte abraço, e até a próxima. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.